Bom dia, mãe Leoa, bom dia! Iniciamos agora a nossa live, nosso encontro semanal, toda terça-feira ao meio-dia, do Diário Materno. Esse é o Diário Materno número 2, na semana passada nós tivemos o Diário Materno número 1, onde nós conversamos um pouco sobre o nascimento que eu não me preparei. Que não foi o nascimento do meu filho, foi o meu próprio nascimento como mulher, como mãe. E essa jornada ela é muito engraçada, né? Então a gente passa por diversas transformações. E muitas vezes, se a gente não reconhece as transformações, se a gente não percebe o que está acontecendo ao redor, a gente não percebe que essas transformações podem ser normais, a gente se culpa, a gente se cobra, porque nós já carregamos diversas expectativas quanto a essa transição da maternidade que nós acabamos passando. Então, tornar-se mãe realmente vai mudar todas as áreas da nossa vida. A nossa identidade, o nosso relacionamento, o nosso estilo de vida, nossa rotina, nossos desejos, sonhos, tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente quer conquistar, vai mudar conforme essa transição da maternidade ocorre. Só que o que acontece que dificulta esse processo, que é o que eu vou falar hoje nesse vídeo, do porquê a maternidade pode ser uma jornada pesada, desafiadora, que realmente você vai encontrar dificuldades. Porque a gente cria expectativas. Expectativas que muitas vezes são altas, são expectativas elevadas, e quando as expectativas não são cumpridas, ou seja, quando a gente não vive aquilo que a gente tinha planejado, torna-se muito mais difícil, muito mais desafiador. Porque a gente acredita que a maternidade vai ser um momento muito lindo, vai ser uma maternidade com um momento onde nós temos muito amor, carinho, felicidade, alegria constante, tá tudo muito lindo, tá tudo muito maravilhoso. E o que acontece quando a gente se depara com momentos de frustração, momentos onde a gente fica triste, desapontada, que as coisas não ocorrem como a gente gostaria, a gente fica, tá, mas o que acontece? Tem alguma coisa errada comigo? Associado a isso, a gente tem privação de sono, a gente tem momentos de estresse, tem dificuldade de assumir esses novos papéis que nós vamos trilhando quando nós nos tornamos mãe. Só que essa transição para a maternidade, esse nascimento que acontece além do nascimento do seu filho, é chamado de matrescência, que é essa jornada onde você se torna mãe, né, onde eu me tornei mãe. Onde eu passei de apenas mulher para mãe. Então é muito importante a gente estar preparada para a maternidade. Porque eu sei que muitas vezes você se preparou para o nascimento do seu filho, você foi lá, preparou tudo, mas você não se preparou para o seu próprio nascimento. Nascimento dessa mãe que surgiu quando seu filho nasceu. E eu achei, quando eu me tornei mãe, que tudo ia ser muito maravilhoso. Eu tinha me preparado, eu acreditava que eu tinha me preparado, estava pronta, eu tinha organizado tudo para o nascimento do Benjamin e eu achei que ia ser muito natural aquilo que ia acontecer. Só que eu pensei que toda essa alegria ia compensar os momentos difíceis, porque todo mundo fala, mas a maternidade pode ser difícil, pode acontecer desafios, pode acontecer contratempos durante a maternidade, mas eu pensei, tá, mas eu amo meu filho, tá tudo bem, tá tudo certo, então nada vai acontecer de ruim. Se acontecer algum momento de desafio, eu vou conseguir superar muito fácil, vou tirar de letra. Mas não foi bem assim. Eu sempre digo que a maternidade, ela me atingiu de uma forma como se fosse um trem em movimento, né? Como se eu me jogasse no meio do trem. A maternidade, ela veio assim. Ela veio uma mudança muito rápido, uma mudança muito brusca na minha vida. E tudo isso trouxe dificuldades, contratempos para mim. Então, mesmo que eu achasse que eu estava imune de não sofrer essas diversidades, por causa que eu amava meu filho, por causa que eu tinha idealizado essa maternidade perfeita, não. Eu passei por transformações durante esse processo da maternidade. Então, minha vida ela mudou completamente da noite para o dia. E de repente ficou mais difícil de dormir, ficou mais difícil de eu ter uma rotina, ficou mais difícil de eu ter mais tempo para mim, ficou mais difícil de eu me cuidar, de eu tomar banho tranquilamente. Então, quanto mais eu tentar equilibrar tudo isso aqui, ainda manter meu filho feliz, bem, tranquilo. Então era mais difícil ainda. Só que o que impactava também era que eu estava me comparando. Eu me comparava com as redes sociais, eu olhava as outras mães com vida perfeita, com a casa toda perfeita, com a vida que eu idealizava que eu ia ter após a maternidade, e eu me frustrava. Porque quando eu olhava para aquelas mães fazendo aquilo, quando eu olhava que elas estavam dando conta de tudo e só eu não estava dando conta, eu ficava só me cobrando. Ah, mas eu deveria fazer mais isso. Ah, mas eu deveria fazer mais aquilo. E aí o que acontecia? Eu ficava achando que eu estava fazendo um trabalho menor daquele que eu devia estar fazendo. Então eu dizia, tá, como assim? Todo mundo consegue menos eu, então a errada sou eu. A culpa está em mim. Tá? Eu que estou errada. Não pode, todo mundo está certo. Só eu que estou errada. Eu me cobrava muito quanto a isso. Eu me culpava quanto a isso. E aí o que acontecia? Eu
ficava naquela função de que tá, mas eu tenho que dar conta das coisas, eu que tenho que botar o Benjamin para dormir, meu filho, eu que tenho que fazer as coisas, eu que tenho que cuidar da casa, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que fazer aquilo. E aí eu estava me cobrando que eu deveria fazer tudo. Ou seja, eu peguei toda a carga para mim, porque eu acreditava que mãe é assim, mãe tem que dar conta de tudo. E eu esquecia de mim. Mas esse tanto de eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo mais aquilo, me prendeu numa gaiola. Então, realmente, eu fiquei presa a um sistema, a um ciclo dos meus. Eu deveria, eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer isso agora. E eu fiquei suprimindo as minhas necessidades, acreditando que o quê? Eu estaria fazendo melhor quando eu estava me deixando de lado. Tenho certeza que você está fazendo isso também, Mãe Leoa. Muitas vezes você está presa nesse ciclo do deveria. E quando você se depara com esse ciclo, você percebe que as suas necessidades não estão sendo atendidas naquele momento, as suas necessidades estão sendo deixadas de lado porque você está colocando como prioridade o outro e você está esquecendo de si mesma. E aí, você está passando nesse momento por uma mudança de identidade que ninguém te avisa, que ninguém te comunica e que você não sabe como vai conseguir superar essa mudança de identidade. Porque é difícil. E essa mudança, muitas vezes, ela não é falada também. Então, as pessoas não falam dessa mudança. Não é comunicada essa mudança. Então, ela realmente pega de surpresa. Quando você vê, tudo mudou. E a verdade é que essa imagem que as pessoas têm da maternidade, uma maternidade perfeita, de uma maternidade que realmente a gente consegue fazer tudo, é irreal. Mas as pessoas colocam essa expectativa em cima da gente. E a gente fica lá tentando alcançar essa expectativa. Mas a gente não consegue alcançar essa expectativa. E aí, embora haja sim muito amor, felicidade, a gente se sente realizada por ser mãe, a gente se sente muito bem tendo essa entrega para os nossos filhos, garantindo que eles estão bem, que nós estamos entregando o nosso melhor, que realmente existe uma continuidade ali de uma vida que você gerou, do seu filho que está tendo resultado, você vê como é que eu posso dizer? Você vê realmente o desenvolvimento do seu filho, fica feliz com tudo aquilo, aquele processo de desenvolvimento que está acontecendo com o seu filho, mas ao mesmo tempo, existem essas mudanças rápidas que muitas vezes vão afetar a sua saúde emocional, a sua saúde mental, privação de sono, enfim. E uma sensação de completa falta de controle, porque muitas vezes eu não estou mais no controle das coisas. A minha vida é controlada pela rotina do meu filho, a minha vida é controlada pelas adversidades do meu dia a dia. Então isso aí traz uma série de incerteza, traz uma série de dúvidas, traz uma série de porquês, por que isso está acontecendo, por que a maternidade está pesada, por que a maternidade está desafiadora, por que está tão difícil, por que esse fardo, essa carga está tão pesada em cima do meu ombro, o que está acontecendo comigo? Se eu não tenho resposta, eu me frustro. E é isso que acontecia comigo, me frustrava quando não tinha resposta. Porque ninguém ao meu redor tinha essa resposta para me dar. Então eu tinha que ficar procurando, tinha que ficar buscando e não encontrava. E quando eu não encontrava essas respostas, eu me frustrava, eu me cobrava. E aí o que acontece, que eu falei da expectativa para vocês, esse choque dessa expectativa que eu criei e da realidade que eu estou vivendo, eu me sinto inadequada. Tem uma coisa de errado comigo, porque não está dando certo, porque todo mundo dá conta e eu não dou. E aí, em vez de eu me sentir feliz, em vez de eu me sentir realizada com a maternidade, acontece o quê? Eu fico ressentida, eu fico chateada, eu já estou me cobrando, eu estou me culpando, eu estou me frustrando. E isso tudo vai impactando o quê? Vai tornando a minha vida mais pesada, a minha maternidade mais pesada, o meu relacionamento com meu filho mais pesado, mais desafiador. Porque é como se a cada dia eu tentasse superar um obstáculo que eu não consigo ainda, eu não tenho resposta. Então é como se fosse um enigma a cada dia, tá? Mas o que eu vou superar hoje? O que eu vou superar amanhã? E aí, como eu não consigo resolver esses pequenos problemas, cada vez mais se tornam maiores problemas e quando eu vejo já não estou dando conta de mais nada. E cada vez está mais difícil. Então, muitas vezes, a gente sente que não pode nem pedir ajuda. Ah, mas eu não vou pedir ajuda para alguém, né? Se eu pedir ajuda para alguém, eu vou mostrar que eu sou fraca, que eu não sou boa mãe. E a gente acaba pensando o quê? Aquilo que eu falei, a gente acaba, deveria, mas eu deveria dar conta disso, deveria dar conta de tudo. Em vez de a gente buscar ajuda, a gente buscar apoio, a gente está suprimindo nossos sentimentos. A gente está sofrendo calada. A gente está indo para o nosso quarto, como eu fazia muitas vezes, eu deitava no chão, sentava no chão do banheiro e chorava tudo que eu precisava chorar. Porque eu sentia que eu não podia pedir ajuda para o Renato, eu sentia que eu não podia pedir apoio para os outros. Porque se eu pedisse apoio para o Renato ou para qualquer outra pessoa, eu ia ser uma mãe fraca. Eu ia ser uma mãe que não dá conta das coisas. E aí eu não queria passar essa imagem para os outros. A gente passa a imagem da mãe forte, super poderosa, que dá conta de tudo, que está lá e sempre está sorrindo perfeita. E aí o que acontecia? Eu estava reprimindo, suprimindo os meus sentimentos, suprimindo as minhas frustrações, suprimindo os desafios que eu estava passando, porque eu não queria contar para ninguém o que estava acontecendo comigo. E aí eu sofria em silêncio, eu me sentia culpada, eu me envergonhava por não ser boa o suficiente.
Isso tudo estava impactando meu bem-estar. E o que acontece? Todas essas regras que eu falei, de eu preciso dar conta, eu não posso pedir ajuda, eu realmente não posso mostrar que eu estou precisando de apoio agora, fazem parte do quê? Da maternidade perfeita. Da maternidade que muitos idealizam, que muitas pessoas dizem, não, mas a maternidade perfeita é dessa forma, é a mãe que dá conta de tudo, a mãe que nunca chora, a mãe que nunca se frustra, a mãe que nunca passa por um sentimento negativo, aquela mãe que nunca precisa de tempo, ela está sempre amando, se doando, se entregando e sempre feliz com um sorriso no rosto. Só que o que acontece? Isso vai deixar a gente exausta, vai deixar a gente cansada, me deixou cansada, exausta. Por quê? Porque é algo que não vai existir. E eu vou contar pra vocês nessa live que isso não existe. Por isso que a maternidade é tão desafiadora. Por isso que a maternidade, muitas vezes, pode não estar sendo leve para você. Sua vida como mãe, sua vida como esposa, sua vida como profissional, após a maternidade, não está leve por causa disso. Porque você está tentando chegar a uma expectativa irreal, ou seja, de algo que não vai acontecer na sua maternidade, de algo que realmente vai ser difícil você alcançar, porque é algo irrealista. É um padrão social, cultural, que foi introduzido na nossa mente, que mães dão conta de tudo, mães são super-heroínas. E aí vai te deixar exausta, vai te deixar sobrecarregada, vai te deixar cansada, porque você não consegue atingir esse potencial, esse objetivo, aquilo tudo que todo mundo está te cobrando que você consiga. Mas eu quero te dizer que esses padrões culturais que tornam a maternidade mais desafiadora, mais pesada, eles podem ser quebrados. Eles podem ser deixados de lado. Você consegue, porque se eu conseguir, você também consegue ter uma maternidade, uma vida muito mais leve. Você consegue tirar todo esse fardo, esse peso das suas costas e sim conseguir ter uma vida mais leve após a maternidade. Não é difícil. Por mais que tenham dito pra você que você sempre vai dar conta de tudo, eu quero te dizer que você não vai sempre dar conta de tudo. E tá tudo bem. Você pode diminuir esse dar conta de tudo em pequenas porções durante o seu dia, durante a sua semana, de modo que você se priorize em primeiro lugar, você consiga fazer as coisas que são primordiais, mas o que não der pra fazer hoje você deixa pra amanhã e tá tudo bem. Não tem problema. Então, eu quero passar para vocês um modelo que eu chamo de aquário da maternidade, que é um modelo criado por uma socióloga, a Sophie Brock, lá dos Estados Unidos, que ela fala sobre esse aquário da maternidade. Então, o que é esse aquário da maternidade? Esse aquário, ele vai representar o mundo em que as mães vivem. Então, eu me tornei mãe, foi lá, sou um peixinho, me tornei mãe, então agora eu vou entrar nesse aquário da maternidade. Porque a gente sabe, é real isso. A gente se torna mãe, a gente passa para um universo paralelo, o universo das mães. A gente não é mais a mesma mulher que a gente era antes. A gente não é mais, não tem as mesmas visões, valores. A gente não é mais a mesma esposa que a gente era antes, depois que a gente se torna mãe. Tudo mudou. Então eu passei por um mundo diferente. Então eu entrei nesse aquário da maternidade. Então ele vai representar esse mundo em que a gente vive, a própria sociedade. E os peixes dentro desse aquário, eles são as mães. Então, como eu falei, você é um peixinho agora dentro desse aquário, que está lá nadando, e essa natação que você está fazendo, o peixinho nadando, ou seja, você nadando, é a prática da sua maternidade, ou seja, aquilo que você está fazendo. Ou seja, o teu trabalho de se tornar mãe, o trabalho de ser realmente uma mãe, cuidar do seu filho, manter o seu filho bem, enfim. E essa água que está ao seu redor, nessa maternidade, ou seja, é o universo que tu está vivendo. Né? Então ela vai te moldar, porque a gente sabe, esses dias aí o Renato, a gente estava indo comprar um peixe, a gente achou que era só pegar um peixe, jogar no aquário e deu, mas não, a gente tem que preparar aquela água toda naquele aquário, deixar tudo ok, para que daí então a gente possa colocar aquele peixinho. Então aquela água, ela já foi preparada também, quando você entrou nessa água, quando você se tornou mãe, aquela água já tinha sido preparada previamente. E o que é essa água? É como a gente é treinada pra gente poder exercer esse papel de mãe dentro dessa maternidade. Então, existem regras da maternidade. Existem regras que nos dizem como que a gente deve ser mãe, o que a gente deve fazer. Isso é um fato. Não adianta a gente achar, não, mas não existem regras. Existem. E essas regras de como deve ser a maternidade, aquele mito da mãe perfeita, estão escritas nesse aquário. Então, se estão escritas nesse aquário, eu sou moldada por esse ambiente que eu vivo. Então, assim, eu vou olhar e vou pensar, mas existe aquela regra ali, então eu tenho que seguir aquela regra, aquilo que está escrito, aquilo que é dito pra mim que como mãe eu tenho que seguir. Então, essa regra ela é construída, muitas vezes transmitida pela nossa família, então muitas vezes pela criação que você teve, pelas amizades que você tem, pela mídia, a mídia influencia muito em como as nossas expectativas vão ser ou não vão ser, aquilo que a gente vai almejar, aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente acredita que deve ser maternidade. Então, essas regras da maternidade, elas vão nos moldar. Só que muitas vezes a gente pode se encaixar nessas regras ou pode não se encaixar nessas regras. Vai depender muito.
Mas muitas vezes a gente vai se moldar e vai acabar se encaixando nessas regras. Por quê? Porque a gente acredita que deve ser assim. Porque se eu estou dentro desse contexto, eu vou ter que seguir aquilo que os outros estão falando para mim que eu tenho que fazer. Eu não vou nadar do lado diferente se todo mundo está nadando para esse lado. Nós, como seres humanos, temos esse instinto de seguir o que os outros estão fazendo. Então, nós, como mães, eu vou seguir o que outras mães já estão fazendo, o que a mídia está me dizendo, o que a minha família me ensinou como ser como mãe, como vai ser quando eu me tornar mãe, quando eu me torno mãe. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente pode parecer que a gente está batendo contra o tanque. Tá, mas assim, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu vou tentar ser ali a pessoa diferente, que vai fazer algo diferente, que vai realmente mudar, e eu não quero mais seguir essa regra. Então eu vou lá tentar nadar para o outro lado. E eu quero sair desse tanque, eu quero sair daquele mundinho onde me disseram que eu devia ser a mãe XYZ. Eu quero ser uma mãe diferente, eu quero almejar alguma coisa diferente. E aí o que acontece? A gente vai, conforme a gente vai batendo, a gente vai criando rachaduras. A gente vai criando mudanças nesse tanque da maternidade, nesse aquário da maternidade que você está instruída. E muitas vezes, essas mudanças são essenciais para as gerações futuras. Para aquilo que muitas vezes você vai ensinar para os seus filhos, para aquilo que muitas vezes você vai vivenciar com outras mães. Só que, se eu estou dentro dessas regras, se eu não crio essas mudanças, se eu não quero sair um pouquinho desse mundinho, acontece o quê? Acontece que eu vou seguir baseado naquilo que todo mundo está dizendo que eu tenho que fazer. Então eu vou seguir baseado no julgamento alheio, eu vou seguir essas regras, eu vou me sentir culpada, eu vou me sentir oprimida quando eu não sigo aquelas regras, porque eu estou instruída dentro daquilo. E aí o que acontece? Quanto mais eu vivo de acordo com essas regras, quanto mais eu quero fazer tudo aquilo que todo mundo está dizendo que eu devo fazer, mais eu luto com culpa, com a raiva, com a frustração, com a expectativa que não foi alcançada, com muitas vezes maior taxa de ansiedade, de depressão. Então, entre outras consequências, né? Só que o que é importante a gente entender também é que a maternidade ela pode ser um catalisador para uma mudança muito grande. Então, o que eu sempre falo, a mulher que existia antes de você ser mãe, ela já não existe mais. Agora você é uma nova mulher. Mas quando eu te falo que você é uma nova mulher, você não precisa se frustrar. Você não precisa dizer, Camila, agora o que eu vou fazer? Eu amava tanto aquela mulher que eu era. Mas não, começa a pensar. É uma nova oportunidade de você ser outra mulher muito melhor. A gente tem uma nova chance de praticar essa autodescoberta, de compreender coisas que muitas vezes a gente não compreendia antes, de poder ser muito melhor do que antes. Então, entendendo que a gente pode fazer novas coisas, a gente pode ter novos aprendizados, a gente pode sair desse tanque, a gente pode quebrar esse tanque, quebrar essas regras que nos impuseram, que disseram que devia ser, que a gente deveria fazer. Porque se a gente está seguindo essas regras, a gente está tornando a maternidade mais pesada, a gente está tornando a maternidade mais desafiadora, porque a gente não consegue cumprir com as regras que foram impostas pra gente. E se a gente quer ter uma maternidade mais leve, o que a gente faz? O que eu fiz? Primeiro ponto é a gente lembrar do conceito da matrescência. Então, quando eu falo matrescência, como eu falei para vocês, é essa jornada de você se tornar mãe, de você passar por esse nascimento, não apenas do seu filho, mas também de você, uma mulher, de você como mãe. Porque lembre-se que você nunca foi mãe, você é mãe agora, é a primeira vez. Então, não existe como é que eu posso dizer, um manual, algo prévio que você possa tentar buscar na imagem. Por exemplo, quando eu digo para você, lembra de um aniversário seu passado, você vai pegar e lembrar, lembrei do meu aniversário do ano passado e tal. Mas quando eu digo, lembra de você quando você era mãe. Mas eu nunca fui mãe. Como é que eu vou saber ser mãe se eu nunca fui? Então é tudo novo. Então a gente precisa entender que esse processo de se tornar mãe, ele vai trazer diversas mudanças. Ele vai trazer diversos desafios. Só que como você vai trilhar esses desafios que vai determinar se a maternidade vai ser leve, a maternidade vai ser mais pesada, vai ser mais desafiadora. Porque a gente precisa também ter clareza de que a maternidade vai trazer emoções negativas. Vai trazer emoções que vão tirar um pouquinho a gente do eixo. Não estou aqui para dizer que a maternidade vai ser super leve, super flores, todo dia tudo lindo, tudo perfeito, maravilhoso, porque não é assim. Ela é desafiadora. Nós precisamos falar que traz emoções negativas, traz sentimentos de confusão, traz sentimentos onde você se pergunta, será que eu estou fazendo algo certo? Será que tem uma coisa errada comigo? Só que, muitas vezes, a gente tem uma maior... como é que eu posso dizer? Uma maior antecipação, uma maior influência desses sentimentos de culpa, frustração e se sentir inadequada. Por quê? Porque eu estou tentando me encaixar num padrão, naquelas regras da mãe perfeita. Porque existe um mito da felicidade. A mídia investe constantemente no mito da felicidade, onde fala que a ideia principal da maternidade, a emoção principal da maternidade é você estar feliz 24 horas por dia. Você estar feliz, alegre, maravilhosa e sempre com tudo em dia.
E aí o que acontece? Mas a gente precisa entender que a maternidade traz sentimentos de ambivalência. Como assim, Camila? Traz sentimentos que você, muitas horas você está feliz, mas muitas horas também você está triste. Você também se sente confusa. Não é um mar de rosas. Então, muitas vezes, a gente passa por um malabarismo entre dar e receber. A gente está constantemente passando por esse malabarismo, onde eu dou meu tempo, minha dedicação, meu amor, só que muitas vezes eu não estou conseguindo receber também dedicação, amor, companheirismo. E muitas vezes se receber não é cobrar do outro, do meu marido, das pessoas ao meu redor, é eu mesma não estou me entregando isso. Então por isso que é difícil, por isso que é desafiador, por isso que não é leve. E muitas vezes, outra coisa que você também está fazendo, que está impactando no seu maternar, é que você está suprimindo essa experiência. Quando você tem esses sentimentos negativos, mãe leoa, você muitas vezes não está contando para outras mães, você não está procurando ajuda, você não está procurando trazer esses sentimentos para fora. E é o que eu fazia. E é o que agora não vai acontecer mais, porque agora você tem o Diário Materno. O Diário Materno onde eu conto minhas experiências, eu dou voz para você, onde eu te mostro a realidade por trás de uma maternidade muito mais leve e os desafios que quando eu não tenho essa maternidade leve, é porque esses desafios estão acontecendo, é porque existem esses contratempos, é porque a jornada está pesada. Então eu te mostro do porquê a jornada está pesada, mas como você também transforma essa jornada mais leve, que foi o que aconteceu comigo. Só que lá quando eu estava passando pelo meu período de matrescência, quando eu estava me tornando mãe, foi durante a pandemia. Eu não tinha apoio, eu não tinha dedicação, eu não tinha ninguém para pedir um auxílio. E as pessoas que eu pedi auxílio me disseram que é normal a mulher ficar mais fraca mesmo no pós-parto. É normal a mulher ficar depressiva no pós-parto, mas não é normal. E eu queria ter escutado que não era normal, que pode ser comum, que várias mães sentem isso, e você pode estar sentindo isso nesse momento. Mas que isso não é normal, e a gente não precisa normalizar, a gente não pode normalizar certas coisas só porque é comum. Então a gente precisa trazer esse nível de consciência. Então, o primeiro nível de consciência é entender que existe sim esse processo de mudanças, existe esse processo da matrescência acontecendo, existe um processo todo que muda a sua identidade, coloca virada de 360 graus, que muda toda a sua vida, o seu relacionamento com o seu marido. E que muitas vezes esse período vai precisar de tempo, de paciência, e que muitas vezes não vai terminar. Por quê? Muitas vezes, apesar das pessoas falarem que a maternidade é algo que você tem que aproveitar a cada momento, você tem que se entregar, a gente sabe que existem muitos momentos bonitos, mas também existem momentos desafiadores. Existem momentos onde a gente fica mais triste, quando a gente sabe que nosso senso de identidade foi totalmente modificado, quando a gente sabe que a gente não é mais a mesma mulher, quando a gente sabe que existiu uma mudança entre nós, interna, externa, relacional, na minha profissão, na minha vida, no geral, na minha rotina, nos meus sonhos, nos meus objetivos. E o problema é que a nossa sociedade fala que você sempre tem que estar feliz, alegre. E se você não está feliz e alegre, é porque tem alguma coisa de errado com você. E aí você se sente inadequado, você acha que tem alguma coisa de errado com você. E aí o que acontece? Quais são realmente os obstáculos dessa jornada? Do porquê que essa sua jornada está tão pesada? Você não está conseguindo realmente ter esse momento onde a sua vida é mais leve após a maternidade? Porque existem algumas coisas que impactam. E como que a gente pode entender, quebrar então esse ciclo de isolamento, como eu falei? Como que a gente pode entender que existem essas mudanças, mas que não tem nada de errado comigo? Como que eu posso mensurar essas mudanças, Camila? Como que eu sei que se acontecer isso aqui, não é porque tem uma coisa de errado comigo, porque é um processo natural que acontece? Então, o que acontece aqui? A gente precisa primeiro discutir abertamente esses desafios que você está passando. O porquê que essa jornada muitas vezes é pesada, muitas vezes é desafiadora. Para que você entenda que existem esses contratempos, ou seja, isso está acontecendo por trás, não é sua culpa, não se cobra. Isso é normal de acontecer, comum e normal de acontecer, mas a gente não precisa ficar preso também a essas coisas negativas, a gente pode superar essas coisas. Então, o que acontece aqui? Tem 4 componentes que realmente contribuem para um maior desafio da sua maternidade, que são a mudança na sua dinâmica familiar. Então, muitas vezes, você trazer um filho para casa vai mudar a sua dinâmica familiar, vai mudar a dinâmica que você tinha, a sua rotina, os seus sonhos, objetivos, suas metas a curto e a longo prazo, porque como eu falei, minhas metas todas mudaram, minha vida mudou de cabeça para baixo. E muitas vezes também nós temos essa ambivalência, esse vai e vem da maternidade, eu quero estar perto do meu filho, mas ao mesmo tempo eu quero ter um tempo sozinha. Então isso é um desafio muito grande para as mães, que muitas vezes se você não entende que é um processo que está acontecendo,
Você se cobra, você se culpa porque você quer um tempo sozinha, onde você não deveria se cobrar, você deveria realmente normalizar esse tempo sozinha, nutrir esse tempo sozinha, onde você tem tempo para você mesmo. E muitas vezes também tem a questão da fantasia com a realidade, a expectativa que eu criei e o que eu vivo hoje, a realidade que eu vivo hoje. Então muitas vezes você colocou a expectativa muito lá em cima de como ia ser seu maternar, a sua vida como mãe, e quando você se depara com uma realidade totalmente diferente, isso te frustra, você se cobra, você se culpa porque aquilo aconteceu diferente daquilo que você havia planejado. E aí acontece também o quê? A culpa e a vergonha, que são os maiores inimigos da sua maternidade, que torna a maternidade muito mais pesada, muito mais desafiadora. Por quê? Você tem medo de nunca viver aquela vida da mãe perfeita que você idealizava, aquela vida da mãe perfeita que todo mundo estava te dizendo que ia ser, que você deveria cumprir, que você deveria alcançar, que você deveria almejar. E aí, tudo isso acontece, esses 4 componentes acontecem por algumas coisas que são comuns de acontecer, Mãe Leoa. E se você não sabe que isso está acontecendo com você, vai se tornar muito mais pesada a sua jornada. Porque, como eu falei, se você não tem clareza, você não sabe por que isso está acontecendo, quando eu não sabia por que isso estava acontecendo, essas 4 mudanças estavam sendo muito impactantes na minha vida. Porque eu não tinha clareza do porquê aquilo estava acontecendo. Por isso que o meu papel aqui nesse Diário Materno, assim como todo o conteúdo que eu posto, é de mostrar o porquê. O Benjamin agora está na fase do porquê, 2 anos e meio, veja só. O Benjamin agora está na fase do porquê e tudo ele pergunta. Por que isso? Por que aquilo? E hoje de manhã eu e o Renato, a gente estava tomando café e eu ainda falei com o Renato. Nossa, como é interessante a gente falar tudo os porquês pro Benjamin, explicar o porquê de cada coisa, porque isso vai tornar o senso crítico dele muito mais afiado. Por quê? Por que de novo, né? Porque se o Benjamin pergunta, como eu vejo muitos pais fazem, mas por que isso? Por que aquilo? E o pai começa a falar, ou a mãe, não é nada. Não interessa. Para de perguntar por quê. Acontece o quê? A criança para de perguntar. A criança para de gerar esse desejo, de buscar as respostas, de querer soluções para a vida dela. E a criança se acomoda. Então, qualquer coisa que tu disser, mas não é importante, para que tu quer saber? Para de perguntar. A criança vai realmente parar de perguntar. E aí ele vai se acomodar com uma situação. Então a mesma coisa acontece com você, Mãe Leoa. Se você não busca as respostas, se você não pergunta o porquê por trás de cada coisa, se você não busca entender aquilo que está acontecendo realmente na sua jornada, na maternidade, você muitas vezes vai se acomodar com uma situação que não vai ser boa para você, que vai te causar prejuízos a curto e a longo prazo, no seu relacionamento, na sua vida pessoal, na sua vida com você mesmo, vai tornar essa jornada da maternidade, que é o tema dessa live, muito mais desafiadora, muito mais pesada, muito mais difícil de você estar lidando com essas modificações, com essas mudanças. Então a primeira coisa que realmente vai tornar essa maternidade muito mais desafiadora, essa jornada do maternar muito mais pesada, é porque nós temos uma mudança muito rápida. É muito íngreme. Então é assim, daqui até lá. Não é uma mudança assim, devagarinho e tal, bonitinho. Não, é muito rápido. Eu falei na outra live, o período de tempo que você tem entre gestar o seu filho e seu filho nascer e aí começar, tô com meu filho no colo agora a vida de mãe começou, bora lá. É muito rápido. E aí, é rápido e abrangente, porque não muda só um ponto, como eu falei, ele vai mudar todos os pontos na tua vida, emoção, sentimento, pensamento, relacionamento, sonhos, metas, objetivos, tudo está mudando, senso de identidade, quem sou eu agora, tudo isso está mudando ao mesmo tempo. E aí muda também a nossa imagem corporal, nossa visão de nós mesmos, as nossas amizades. Então se antes a gente tinha apoio, a gente não tem mais agora, nossas amigas foram embora, sumiram, não existe mais ninguém que eu possa contar. Então pensa nisso gravado, como eu falei, quando eu tive bem na pandemia. Na época de Covid foi muito mais difícil, eu não tinha nada disso, eu não tinha esse suporte, eu não tinha esse apoio. E por isso que eu falo, por isso que eu tô aqui para te apoiar hoje. Então você, mãe de filho pequeno, que está aqui passando por uma jornada onde a maternidade está pesada, a maternidade está difícil, a sua vida está ficando cada vez mais difícil, você não está conseguindo dar conta das coisas, vem comigo nessa live. Senta aqui na minha frente, vamos ter essa conversa que vai ser essencial para você tornar a maternidade, sua vida muito mais leve. Outra coisa também que acontece é que a gente não recebe nenhum manual de como se tornar mãe. A gente não sabe como se tornar mãe. Ninguém ensina pra gente, como eu falei, a gente não tem algo que a gente possa mensurar, procurar uma memória antiga, onde diga, quando você se tornar mãe você vai ser assim, porque cada experiência é única. Então pode ser difícil, eu não tenho algo para me basear, saber se eu estou fazendo certo, se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. E aí acontece que eu perco o controle das coisas. Se eu não sei para onde eu estou indo, se o caminho que eu estou indo está certo, eu posso perder o controle. Se eu perco o controle, muitas vezes eu torno o caminho mais difícil. E aí a gente entra no segundo ponto. Por que a jornada da maternidade é tão desafiadora?
Porque a gente tem mensagens sociais e culturais a todo momento, onde a gente diz que a maternidade é algo natural. Não, mas você tem um instinto materno, é supernatural. Existe sim o instinto materno, mas existe também uma grande diferença, um abismo enorme entre o instinto materno e aquilo que as pessoas dizem que você deve ser, aquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer. Ou entre o você tem e aquilo que você acredita, existe um grande abismo entre aquilo que eu me sinto capaz e aquilo que os outros impõem que eu deva ser, que eu deva cumprir, a expectativa que os outros colocaram em cima de mim. E aí o que acontece? Existe a suposta versão da mãe perfeita, da mãe suficiente, da mãe que dá conta de tudo. E que a gente cai muitas vezes nesse erro, nessa frustração, nesse caminho árduo, onde a gente acredita que existe uma mulher ideal, porque na mente de todas as mães, tenho certeza que na sua mente também existe aquela versão de mãe ideal. A minha versão de mãe ideal era a mãe no salto todo dia, a mãe maquiada todo dia, a mãe com a casa limpa todo dia, a mãe com o filho maravilhoso todo dia. Eu ia sair todo dia com o Benjamin, eu ia ter meu dia muito regrado, minha rotina muito perfeita. Aí o que aconteceu? Quando eu me vi com o Benjamin com nada disso, eu me frustrei. Porque eu acreditava que eu deveria dar conta disso tudo. Hoje, a vida que eu tenho hoje é muito mais leve. Eu consegui realmente entender a minha jornada. Eu consegui entender que eu não dou conta de tudo até hoje. Mas eu tornei a minha vida muito mais leve porque eu entendi que eu poderia tornar esses momentos muito mais importantes. Eu poderia melhorar a minha agenda, gerenciar melhor o meu tempo, entendendo que eu não daria conta de tudo e que tá tudo bem se um dia eu não conseguir fazer o que eu deveria fazer, se um dia eu não estava de salto, se no outro dia eu não estava super maquiada, se nesse dia acontecer um contratempo. Por quê? Porque sempre existe um dia depois, um dia após o outro, onde eu consigo mudar aquilo que hoje não deu certo, mas amanhã eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Só que muitas vezes a gente está fazendo o quê? A gente está deixando de lado nossas necessidades para colocar na frente as necessidades do nosso filho, para que aconteça o quê? Para que a gente negligencie as nossas próprias necessidades, a gente deixe de lado as nossas próprias necessidades, a gente se coloque de lado. Mas depois eu faço, para mim eu faço depois, primeiro meu filho, primeiro minha casa, primeiro os outros. E aí o que acontece? Eu acabo tomando decisões do qual eu vou me arrepender depois, eu vou me cobrar depois. Mas por que eu não fiz pra mim? Olha agora, cheguei agora, vou deitar, vou dormir, não fiz nada pra mim o dia inteiro. Fiz tudo pelos outros, deixei a casa tudo limpa, tudo organizado, dei conta do meu filho, mas eu não cuidei de mim. E aí eu vou me frustrar porque eu não tô dando conta disso. Porque eu não tô fazendo aquilo que eu quero. E muitas vezes a gente sente vergonha de falar isso, que a gente quer ter um tempo pra si, que a gente precisa de espaço, porque a gente acredita que o quê? Que a gente não pode ser boa o suficiente, a gente tem que ser maravilhosa, a gente tem que ser perfeita, a gente não pode deixar muitas vezes algumas coisas de lado para poder priorizar outras. Não, a gente acha que tem que fazer o quê? Não, mas eu tenho que dar conta de tudo sempre, eu tenho que ser maravilhosa sempre, todo dia eu tenho que estar lá perfeita. Mas não. E aí o que acontece? Se eu não dou conta disso, se eu não sou a mãe perfeita como todo mundo diz que eu tenho que ser, eu fico com vergonha, eu fico chateada, eu me cobro, porque eu criei uma expectativa irreal e inatingível daquilo que deveria ser a maternidade. E aí eu entro no outro ponto do porquê a jornada da maternidade está muito desafiadora, está muito difícil. Porque muitas vezes você não sabe dizer não. Você não está sabendo dizer não para os outros. Porque muitas vezes, quando você diz não para os outros, você está dizendo sim para você mesmo. Agora, quando você vive só dizendo sim, sim, sim para os outros, você está dizendo constantemente não para você mesmo. Para cada sim que você dá para os outros, que você não queria fazer, mas porque você acha que deveria fazer, você disse um não para você. Quantos não você tem dito para você mesmo? Hein? Para pensar, não é eu? Muitas vezes o fardo está pesado porque você não está sabendo dizer não. E muitas vezes o que acontece, a gente acha que tem que dar conta de tudo a todo momento. Então a gente acha que tem que ser mãe 24 horas, 7 dias por semana. E esquecer das nossas próprias necessidades. Mas eu quero dizer pra ti que você é humano, você não é um robô. Você não tem que viver no modo automático. A maternidade não foi feita para você apenas sobreviver. A sua vida não é feita para você apenas sobreviver. A vida é feita para você prosperar. Para você ter uma vida muito mais leve, para você ser uma mãe leoa, para despertar essa mãe leoa que existe dentro de você. Para que você tenha essa jornada de forma muito mais leve, que não seja tão desafiadora, tão pesada como aquilo que eu estou te falando agora, está tornando pesada, está tornando desafiadora a tua jornada. Então o que você tem que fazer é muitas vezes você parar e pensar que você precisa atender suas próprias necessidades. Você precisa olhar mais para si nesse momento e parar de olhar tanto para os outros. Solta um pouquinho o controle. Entrega o controle para o teu marido, entrega o controle para uma rede de apoio, pede ajuda.
Então, eu já, abrindo esse tópico, eu já gostaria de falar para você. Eu incentivo você a realmente fazer uma lista. Pega papel e caneta e faz uma lista de todas as coisas que você gostaria de fazer que você está deixando para depois, de todos os nãos que você tem dado para você, de experiências de autocuidado para você mesma, de cuidar mais de você, de olhar mais para você com mais amor, com mais carinho, com mais afeto, de realmente interpretar quais são as suas necessidades nesse momento. Seja voltar para o exercício, se exercitar, que é algo muito importante. Inclusive, eu falei num vídeo meu essa semana. Você, às vezes, dormir um pouquinho até mais tarde, tirar uma sonequinha no meio do dia, deixa a louça na pia para depois, deixa a casa para depois organizar, deixa as compras para depois, cuida mais de você nesse momento. É verdade. Tem gente comentando. E realmente é verdade, é isso que você precisa nesse momento. Olha para ver quais são as necessidades que você tem nesse momento, você precisa olhar mais para si. Por isso que a tua maternidade está tão desafiadora, está tão pesada, porque você não está sabendo dizer não, você está só dizendo sim para os outros e não para você. Então, seja qualquer coisa, tá? Você ter um tempo que não seja interrompido por ninguém, então assim, esse momento eu vou tirar para mim, eu vou ter para mim, porque eu preciso ter um tempo para mim. Então, para de tentar alcançar os outros tópicos que a gente conversou até agora, alcançar esse mito da maternidade perfeita que você dá conta de tudo, de você realmente não saber dizer não para os outros e de você cair nessa armadilha das mensagens da mídia, de amigos, de familiares, que você tem que ser aquilo que os outros querem que você seja. Você não deve ser aquilo que os outros querem que você seja. Você tem que ser aquilo que você acredita que você quer ser. E não aquela expectativa daquela mãe ideal que eu falei pra vocês que eu também idealizava. Mas a mãe que você consegue hoje ser, não tem problema. Não é pra ser eu. Não é para ser outra pessoa que você almeja, que você está olhando aí e se comparando. É para ser você mesma. Então, olha para você, quem você é hoje, quem você gostaria de ser, e vai trilhando dia após dia para chegar mais perto desse objetivo ideal, desse ponto final que você quer ser. Mas, na verdade, você sabe que não existe nunca um ponto final, né? É o que eu sempre falo. Matrescência, essa transição de você se tornar mãe, nunca vai ser uma jornada onde você alcança algo. Cheguei no ponto final, me tornei aqui, pronto, deu. Não, você vai sempre tornar-se cada vez mais. Então, cada vez mais eu vou melhorando, vou aprimorando. Como eu falei pra vocês, eu passei agora por uma transição na minha carreira, no meu trabalho. É uma nova jornada, então olha só, eu tô me tornando cada vez mais alguém que eu quero ser, alguém que eu almejava, alguém que deixou os planos muitas vezes de lado, mas que agora é o momento de florescer aquilo que está dentro de mim, de despertar essa mãe leoa que está dentro de mim. Que está aqui aberta para criar essa minha alcateia de leoas, para que nós, mãe leoas, podemos nos juntar, nos acolher, nos auxiliar. Então eu estou aqui para isso, para ter esse momento com você, para compartilhar minha jornada, que com certeza é a mesma jornada que você está vivendo, que você está passando, e que nesse momento pode estar difícil, mas eu estou aqui para tornar muito mais leve. Então, falando em leveza, muitas vezes o que acontece? A vida está difícil, a jornada da maternidade está desafiadora porque você está usando uma máscara da maternidade. O que é essa máscara da maternidade? É a máscara que a gente usa para disfarçar aquilo que não está legal, para disfarçar aquilo que não está bom, para disfarçar que eu muitas vezes estou triste, estou infeliz, estou insatisfeita com a minha vida. E aí eu coloco uma máscara, a máscara da mãe perfeita, a máscara com o meu sorriso e saio fingindo que está tudo bem. Não, mas está tudo ótimo. Tá difícil? Não, tá maravilhoso. Nossa, tá tudo ótimo. Porque se eu falar que tá ruim, vão dizer que eu sou uma mãe ruim. Se eu falar que tá pesado, vão dizer, mas você que escolheu ter filho. Sabe aquelas nhenhenhê que as pessoas vêm falar pra você? Então eu faço o quê? Eu pego essas mensagens que as pessoas dizem que eu deveria ser algo, deveria conquistar algo, deveria, e começo a acreditar que eu deveria fazer tudo isso. Quando, na verdade, quando eu deito no meu travesseiro de noite, eu falo, não era isso que eu queria fazer hoje. Não era isso que eu queria conquistar. Não era isso que eu queria trilhar. Não era isso que realmente eu queria estar fazendo. Na verdade, meu desejo é outro. Mas eu tô fazendo, tô nadando, tô indo naquele aquário da maternidade, eu tô nadando junto com os outros peixinhos, porque todo mundo diz que eu tenho que fazer aquilo. E eu tô instaurada no meio onde tem essas regras no meu aquário, dizendo que eu tenho que fazer aquilo, e eu não posso sair daquele círculozinho, eu tenho que ficar sempre naquele mundo. Porque é aquele mundo da maternidade que eu tenho que viver. Então, muito cuidado com aquilo que você tem feito. Com muitas vezes, você está se comparando com outras mães, com as experiências de outras mães, achando que a sua experiência é ruim porque você não tem aquilo que as outras mães têm. Então você está colocando essa máscara da maternidade, você está fingindo que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Então se olha com mais atenção se você está fazendo isso. E muitas vezes o que acontece também com a maternidade, que torna mais difícil, mais pesado, é que muitas vezes a gente tem uma sensação de isolamento.
a gente se sente sozinha, a gente não tem rede de apoio, a gente sente como se ninguém conseguisse apoiar a gente, porque se eu for falar pro meu marido, como muitas vezes eu falava pro Renato, eu cobrava do Renato atenção, respostas, enfim, eu queria que ele me compreendesse, que ele tivesse empatia por mim, quando na verdade ele nunca poderia entender aquilo que eu estava passando. A gente sabe que tem alterações, sim, nessa jornada da paternidade, que os homens também sentem, principalmente se ele for um cuidador primário, se muitas vezes ele está realmente, como é que eu posso dizer, ali cuidando do filho também, almejando, cuidando, junto, compartilhando essa carga da maternidade junto com a mãe, ele vai também passar por modificações. Mas a gente sabe que é a mãe que vai pegar toda a carga maior. Então eu não podia cobrar do Renato, meu esposo, respostas que eu mesma não tinha. Se eu não tinha as respostas, eu fazia o quê? Eu me fechava, eu reprimia os meus sentimentos, eu ficava cada vez mais infeliz, cada vez mais triste, cada vez me sentindo mais sozinha. Como eu falei, eu tive o Benjamin na época da pandemia, então foi um período muito desafiador, onde muitas vezes eu me olhava e dizia, eu estou entrando em depressão, porque não pode ter uma coisa errada comigo. E aí acontecia o quê? Eu ficava com essa sensação de isolamento, não compartilhava com as outras pessoas o que eu sentia. E aí, o que acontece? A gente entra no próximo ponto. A gente rejeita os nossos sentimentos. A gente não entende que a gente tem esses sentimentos ambivalentes, como eu já falei pra vocês, que muitas vezes a gente está feliz, mas muitas vezes a gente pode estar triste durante a maternidade. A maternidade pode ser algo que torna cada vez mais a gente realizada, mas também cada vez pode nos frustrar, porque se a gente tem expectativas muito altas daquilo que a gente deveria atingir, muitas vezes a gente não consegue atingir, então a gente se frustra por não conseguir almejar aquelas características, aquelas expectativas que todo mundo criou pra gente. E aí, a gente pode se sentir desconfortável se a gente tem uma emoção difícil. A gente pode, então, sentir, tá, mas como assim? Tem alguma coisa errada comigo, então? Se eu tô triste? Se eu tô triste, eu não posso contar pra ninguém. Lembra que eu falei ali do ponto anterior, da máscara da maternidade? Então eu vou botar uma máscara da maternidade, vou fingir que tá tudo bem, botar um sorriso no rosto e vou fingir que tá tudo certo. Por que a gente finge que tá tudo certo? Porque muitas vezes a gente está esgotada, que é o próximo ponto, que a sua maternidade muitas vezes está desafiadora, muitas vezes está difícil. Porque você tem cuidados incansáveis com o teu filho. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está mergulhado no universo infantil. Então, muitas vezes, você tem um trabalho mental, uma carga mental invisível, que muitas vezes você está cuidando de tudo, você que tem que dar conta de tudo. Então, é o que acontece, esse trabalho muitas vezes não é valorizado da forma como você gostaria, você cria uma expectativa que você gostaria que os outros dissessem, parabéns Camila, parabéns mãe Leo, você está dando conta de tudo, quando na verdade ninguém está te agradecendo por aquilo que você está fazendo, e aí você está se frustrando porque você não é valorizado o suficiente, e aí isso tudo pode causar um burnout materno, que é um esgotamento materno, muitas vezes está associada a uma síndrome da libido tocada, onde você está negando já o toque do marido, o toque do seu filho, você precisa de tempo sozinha. Você está muitas vezes chegando a uma exaustão crônica, devido também a esses efeitos da privação de sono, porque nós mães nós sabemos que existe privação de sono na maternidade. Então, isso tudo está impactando na sua jornada da maternidade, está tornando cada vez mais difícil, mais desafiador. Tudo isso está impactando, tudo isso está tornando difícil. Por isso que eu falo, existe um porquê por trás disso. Mas além do porquê, a gente precisa entender como que a gente torna isso mais leve. Então, se existe tudo isso, como que eu sei que eu posso melhorar? Como que eu sei que eu posso tornar mais leve, Camila? Como que você, Camila, tornou a maternidade muito mais leve? Bom, primeiro a gente precisa entender que você nunca mais será a mesma. Isso é um fato, eu preciso te dizer isso de coração aberto, que você nunca mais será a mesma. Então, assim, existe, com esse período da matrescência, essa transição de se tornar mãe, existe um choque de realidade muito grande. Então, muitas vezes você tem um trauma no nascimento, pode acontecer também. Você tem essa perda e luto até da sua antiga identidade, de quem você era. Então, muitas vezes, existe esse empurrão e puxão, onde eu sou empurrada para perto do bebê, mas eu quero trazer de volta para mim mesma. Quero meu senso de identidade, quero a minha privação de novo, quero ter meu tempo para mim. Muitas vezes existe esse empurrão e puxão da sua própria identidade, que eu quero voltar a ser quem eu era, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu sou hoje mãe, que eu não posso mais fazer as coisas que eu faria antes, que eu não posso, entre aspas, né? Eu gosto sempre de dizer. Tem coisas que você tá dizendo que você não pode, mas você pode. E muitas vezes, então, é difícil, quando a gente está no meio disso tudo, a gente dá um passo para trás e entender o que está acontecendo. Mas a gente realmente entender que isso é um processo natural que acontece, que esse porquê da maternidade está difícil é por causa disso, porque vocês têm todos esses aspectos que a gente conversou nessa live. Mas o mais importante é entender que
Isso é uma fase, mas não é. Quando eu falo que isso é uma fase, eu não quero que você se acomode nessa fase. Pense que você tem que estar sempre subindo de nível de fase, tá? Então não pense, mas é uma fase, vai passar, então eu vou cruzar os braços e deixar tudo passar e fingir que tá tudo bem. Não é assim, tá? Mas você tem que aprender em cada fase, você tem que descobrir o que está acontecendo. Assim como seu filho está passando por várias trajetórias de aprendizado, você também está passando por uma fase de aprendizado. Então você tem que aprender o que está acontecendo com você. Então, eu trouxe algumas coisas que vão tornar a tua maternidade um pouco mais leve. Alguns ensinamentos que eu tenho dessa jornada da matrescência que vai tornar a tua maternidade mais leve. Entender isso traz um nível de consciência mais elevado para você. Você muda essa mentalidade. Porque o passo principal é você entender o que está por trás dessa jornada desafiadora e difícil da maternidade, pesada, mas você entender e mudar essa mentalidade e ressignificar tudo isso. Então, você precisa entender que tornar-se mãe é um processo de desenvolvimento e leva tempo. A gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente passa pela matrescência, é como se a gente passasse por uma adolescência, a adolescência da mãe. Então, o que a gente precisa entender? Que esse processo de se tornar mãe não é da noite para o dia. Assim como uma criança não se torna adolescente da noite para o dia, você também, como mãe, não se torna da noite para o dia. Então, a gente precisa entender que vai ter mudanças e vai levar tempo para a gente entender essas mudanças. Existe forma de tornar essa mudança muito mais leve, menos desafiadora. Mas a gente precisa entender que é um momento, sim, desorientador. Então, existem emoções negativas por trás disso, está tudo bem. Você não tem que se culpar se você tem essas emoções negativas. Mas é uma oportunidade de você aprender mais sobre si mesmo. E você se tornar uma mãe muito melhor, uma mulher muito melhor. E a gente também tem uma mudança holística acontecendo, ou seja, uma mudança no corpo inteiro. A gente tem diversas transformações cerebrais, alterações hormonais, de imagem corporal, mudança de relacionamento, identidade, espiritualidade. Então, são várias mudanças acontecendo. Isso tudo é uma mudança radical. Então, não é apenas um evento isolado, uma mudancinha ali. São várias mudanças que estão acontecendo. Então, entender que está tudo mudando ao mesmo tempo, mudando muito rápido, já traz uma consciência muito mais elevada para você. Entender também que a matrescência, ele é um processo universal, não é uma experiência única. Então, assim como você está passando por essa jornada, outras mães estão passando, eu também passei. Então, não é só com você, mãe leoa. Outras mães também estão passando. E, claro, não é uma mudança única. Ela é cíclica e não é linear. Então, você vai passar por vários estágios, como eu falei. A gente vai estar constantemente navegando por finais e começos. A jornada da maternidade se tornar mãe, ela não termina aqui. Ah, terminou aqui, deu, acabou. Agora eu já sou mãe, já deu. Não, a gente está passando por diversas transformações a todo tempo. Igual eu falei para vocês na outra live. Assim como o seu filho precisou engatinhar para depois caminhar, depois vai correr, depois vai pular, depois vai fazer várias coisas. Você também tem vários processos, várias transições. E muitas vezes, alguns processos vão ser mais difíceis, outros mais leves. Mas cada fase é nova e uma nova oportunidade de você se olhar com mais atenção e com mais amor. E entender também que dar à luz não é um marcador da maternidade. Então, assim, cada mãe vai carregar uma experiência diferente. Meu parto foi um parto muito tranquilo, mas às vezes o seu parto foi um parto mais difícil. Então, muitas vezes, você passa por situações onde você se sente desorientada. A amamentação, para mim, foi bem difícil no começo. Então, tudo isso impactou na minha jornada. Lá no meu pós-parto, quando eu estava passando por momentos de dificuldade, isso tudo, eu vou para vocês na outra live, demorei um mês para processar o meu parto. Isso foi um parto maravilhoso, para mim compreender, tá, agora eu sou mãe, como que foi meu parto, como que foi o nascimento do Benjamin. Eu demorei para processar tudo isso. Então, muitas vezes, você pode se sentir que não está exatamente onde você gostaria de estar, mas você sabe que você está no lugar certo, tá? Mas entenda que a maternidade, a matrescência, ela é uma jornada realmente contínua, cíclica e que vai ser experimentada diversas vezes, diversas formas, em diversos momentos da sua jornada como mãe. Muitas vezes você com bebê, você depois agora com seu filho pequeno, depois mãe de adolescente, depois mãe do ninho vazio, que seu filho saiu de casa, depois, seja, qualquer versão que você esteja vivendo nesse momento, olhando para trás as versões que você já viveu, foi uma mudança que aconteceu com você nesse momento. Só que como que eu facilito então, Camila, essa transição da minha maternidade? Como que eu torno muito mais leve? Que é o meu foco aqui, trazer leveza para vocês, tornar tudo mais leve. A coisa mais interessante e importante que a gente precisa lembrar é que ela traz essa jornada, essa transição da maternidade, é uma mudança imensa. A gente precisa entender que vai mudar tudo. Como eu já falei nessa live, a gente vai ter esses desafios que vai tornar a maternidade muito mais
desafiadora, pesada. Então, quando eu falo desses desafios, é para você fazer uma reflexão, um exame de consciência. Onde que será que eu estou errando? Onde que será que eu estou presa nessas coisas que estão consumindo a minha energia? Que estão tornando tudo mais pesado? Começa a refletir sobre isso, dos pontos que eu te falei que vai tornar a maternidade muito mais pesada. E começa a refletir sobre esses pontos que eu falei, esses princípios dessa transição, dessa jornada. E agora o que eu quero te dizer é que você tem que dar espaço para si mesmo, para refletir sobre essa sua jornada, esse seu processo de se tornar mãe. Dar espaço para você crescer nessa jornada, entendendo que a gente precisa reduzir essa necessidade de alcançar o mito da mãe perfeita, achar que a gente tem que dar conta de tudo, achar que a gente tem que dizer sim para todos, achar que a gente tem que botar uma máscara da maternidade fingindo que tá tudo bem, quando na verdade não tá tudo bem, que a gente tem que suprimir nossos sentimentos. Não, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que começar a repensar naquilo que a gente está fazendo, que não está sendo legal, e começar a pensar que o quê? Que a gente tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Quando eu trago esses desafios para vocês que eu passei e que eu não quero que você passe, é para te lembrar que você tem a oportunidade de fazer diferente, que você tem a oportunidade de tornar a maternidade muito mais leve. De tornar essa sua vida muito mais leve por inteiro. Não apenas como mãe, mas como mulher, como esposa, como profissional, com as mudanças que trouxe em todas as áreas da sua vida. Então entender que a gente precisa, muitas vezes, passar menos tempo nas redes sociais. A gente precisa, muitas vezes, deixar de lado aquelas pessoas que a gente almeja, que a gente acha que tem que ser. Parar de se comparar com outras mães e olhar mais para si. Quem é você nesse mundo materno? Quem você quer ser? Quem você quer conquistar? Onde que você quer chegar? Você! Não é para se comparar comigo ou com outra pessoa. Eu quero saber de você. Onde você quer chegar, mãe leoa? Então é importante a gente olhar que muitas vezes as pessoas estão só mostrando o lado positivo da maternidade. Muitas vezes as pessoas estão só botando essa máscara, mesmo que inconsciente a gente coloca essa máscara. A gente não coloca por mal, a gente não coloca porque a gente quer esconder as coisas. Muitas vezes a gente coloca porque, tá, como é que eu vou parecer que eu tô triste? Como é que eu vou parecer que eu tô infeliz na maternidade? Eu sou obrigada a fingir que tá tudo bem. Então as pessoas muitas vezes vão mostrar nas redes sociais só o lado bom das coisas. Domingo eu postei um history no Instagram. Você é psicóloga? Não, não sou psicóloga. Sou especialista em matrescência. Então, sou especialista nessa transição da mulher se tornar mãe. E, inclusive, meus cursos, formações não são aqui do Brasil. Eles são dos Estados Unidos. Eu fiz todas as formações lá. Olá, tudo bem? Estou respondendo o pessoal aqui na outra rede social. E, muitas vezes, o que aconteceu? Muitas vezes acontece que a gente mostra o lado positivo da maternidade, a gente esquece de mostrar o lado negativo da maternidade. Então, domingo eu postei um history no Instagram falando que o quê? Hoje eu não tô legal, gente. Tô doente, a minha semana foi super corrida. O Benjamin passou mal essa noite. Vamos conversar, me chama por mensagem. Mulher, me ajuda. Vamos conversar, tô aqui pra conversar com você. E o que aconteceu? Chegou domingo, eu tava cansada, tava exausta, tinha ficado doente, o Benjamin tinha vomitado durante a noite, a gente teve que madrugar e ir para o hospital. E aí eu postei pra vocês falando que, olha, hoje eu não tô legal, gente. Eu tirei pra organizar a casa, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não vou dar conta da casa inteira arrumada, então eu só fiz o básico. E aí depois eu fiz o quê? Eu fui curtir um tempo com meu filho, fui curtir um tempo com meu marido. Porque isso é uma prioridade pra mim, estar com meu filho, estar com meu marido. O valor da família é algo muito importante pra mim, é essencial pra mim. Então eu mostrei pra vocês a realidade, que muitas vezes eu não estava bem, eu não estava legal, estava com privação de sono, estava cansada, estava sobrecarregada. Então eu não vou mostrar só a parte bonitinha da maternidade, fingir que tá tudo bem, botar minha máscara da maternidade, dar um sorriso e falar: ai, olha só, gente, que vida perfeita que eu tô tendo agora, olha só, meu domingo tá maravilhoso, já saí de casa. Eu vou estar mentindo pra vocês. E o meu papel não é falar isso, o meu papel é mostrar a verdade, o que acontece por trás. Então, quando eu falo para vocês ficarem de olho, para não ficar só seguindo influenciadores que estão mostrando a vida perfeita, com 500 mil babás, dando conta de tudo, presta atenção naquilo que você está seguindo. Quais pessoas que estão te influenciando? Será que são pessoas reais, verdadeiras, ou pessoas que estão mostrando só o lado bom das coisas e não estão mostrando os desafios que acontecem? Não para a gente reforçar o lado negativo, porque eu já falei que a gente tem viés negativo, a gente busca sempre mais a parte negativa das coisas, a gente está sempre buscando o negativo. Mas não para isso, para focar no negativo, mas para focar na realidade. Que muitas vezes não vai estar legal, mas a gente pode tornar tudo muito mais leve, tendo essa consciência. E outra coisa também que eu quero falar é que não tenha medo de silenciar os seus sentimentos. Ah, mas eu preciso ficar quieta, não posso mostrar que eu não estou feliz, que eu não estou alegre nesse momento. Não, você tem que mostrar realmente a realidade, como você se sente, buscar ajuda, procurar apoio de quem realmente pode te apoiar, pode estender a mão. Vem para minha alcateia aqui de Mãe Leoa.
Vamos conversar, me chama no direct, manda mensagem. Eu quero te entender melhor, eu tô aqui para te auxiliar. Por isso que eu tô fazendo essas lives toda terça-feira. Por isso que eu tô aqui, para realmente conversarmos juntas, para realmente a gente entender um pouco mais, eu compartilhar minha experiência, mas eu também quero te ouvir. Então manda mensagem aqui durante a live. Quem tá mandando, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Manda depois no direct pra mim, vamos conversar. Eu tô aqui para conversar com vocês. Fica tranquila, pode mandar mensagem pra mim, não tem problema. Então, muitas vezes a gente precisa concentrar em se ajudar nessa transição. E eu tô aqui para te ajudar nessa transição, que pode parecer pesada, mas pode se tornar leve. E primeiro ponto, eu quero que você entenda que você não está sozinha. Você tem eu aqui nesse momento. Eu, Camila, tô aqui disposta para te ajudar. Você pode ter outras mães também como sua rede de apoio. Eu tô aqui de modo virtual, como eu falei na outra live. Bota eu aqui junto com você para conversar. Bota o celular aí do lado da sua poltrona e pensa que eu tô falando com você. Uma aqui de frente para outra. Vamos conversar. E muitas vezes também, eu quero que você entenda que essas mães, muitas vezes, que estão passando por isso também, elas não estão postando na rede social porque elas têm medo de ser julgadas. Lembra das regras da maternidade da mãe perfeita que eu falei nessa live? Elas têm medo de ser julgadas, então elas não vão expor isso nas redes sociais. Mas não é porque as mães não estão expondo que elas não estão passando por isso. Então, como eu falei, você não está sozinha. Eu passei por isso. Só que eu superei isso. E se eu conseguir, você também consegue. E lembre-se que essa transição ela não vai durar para sempre, então não vai ser sempre pesado. Eu já falei que a matrescência é um processo de se tornar cada vez mais, é uma mudança cíclica. A gente tem começos, meios e fins, mas ela não vai durar para sempre a parte difícil, ela não vai ser para sempre a parte desafiadora. A gente vai passar por contratempos, mas se a gente tiver as respostas certas, as ferramentas certas, a gente torna tudo mais leve. A gente sabendo o que acontece, o que está por trás desses desafios, como eu falei para você nessa live, a gente sabendo o que está por trás dessa transformação, como eu falei nessa live também, fica muito mais fácil de você compreender, de você tornar tudo mais leve. E aí o que acontece? Algo muito importante para essa live, para a gente finalizar, a gente está nos últimos minutos dessa live, mas eu não posso deixar de falar isso para vocês. Como você pode ver, a água para mim é fundamental, né? Eu falo, já estou gripada. Não me recuperei ainda, gente, não me recuperei ainda. Mas estou aqui de pé gravando essa live pra vocês porque é um compromisso meu. E olha, vou contar pra vocês, eu me sinto muito bem fazendo essas lives. Eu amo fazer essas lives. É a nossa segunda live, né? Então toda terça-feira ao meio-dia. Não esquece, compromisso marcado, anota na agenda comigo, ok? Não esquece, vou estar aqui toda terça-feira ao meio-dia. Eventualmente, futuramente eu vou ensinar a abrir novas lives. Daí vocês me mandam lá, Camila, faz mais live, tô gostando do assunto, eu quero também ver o que vocês estão achando. Aí vocês me mandam se vocês querem mais lives, além do nosso compromisso diário da terça-feira. Quer dizer, semanal, na terça-feira, meio-dia. Uma coisa muito... Opa! Meu despertador de remédio tocou. Uma coisa muito importante que a gente precisa trabalhar, então, para tornar essa sua maternidade muito mais leve, é trabalhar a autocompaixão. A autocompaixão pensa como um músculo. Pensa que você vai lá na academia. Eu vou lá na academia ficar com o meu corpo super definido após a maternidade, né? Minha barriga não tá tão legal, meu corpo não modificou, porque existem sim mudanças corporais depois da maternidade, então eu quero ir pra academia ficar com um corpão após me tornar mãe. Então você vai lá na academia malhar e treinar esses músculos. E a autocompaixão é como se fosse um músculo que você tem que treinar diariamente. Porque você sabe que não adianta você fazer academia 5 anos, você parar um mês, um ano, uma semana, não vai adiantar. O músculo depois vai ficar flácido de novo. Você tem que constantemente estar fazendo aquilo. Então a autocompaixão é da mesma forma, eu tenho que estar constantemente trabalhando isso. Porque quando você, muitas vezes, está no auge da maternidade, você está lá recém-mãe, quando seu filho era bebezinho, você pode não ter muito tempo e energia para se cuidar, muito tempo e energia para se olhar com atenção. Não sei se tem nenhuma mãe nova, mãe recente aqui nessa live, se tiver, fala eu. Se você então está passando por esse processo, está nesse auge ainda da maternidade, vai ser difícil muitas vezes se olhar com mais atenção. Vai ser mais difícil muitas vezes você ter mais energia, mais disposição. Porque é real, quando eu tinha o Benjamin pequenininho, eu não tinha energia e disposição. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ser mais gentil com a gente mesmo. A gente pode se olhar mais com mais amor. Então, muitas vezes, trabalhar essa autocompaixão fazendo o quê? Se eu estou caindo nesse auto-julgamento, se eu estou me cobrando, se eu estou me julgando, você tenta realmente parar e dar um passo para trás. Então, se você está tentando almejar ser aquela mãe perfeita, que dá conta de tudo, que tem que achar que deve fazer tudo como a gente conversou, pare e dá um passo para trás. Tá, peraí. Minha jornada da maternidade está se tornando pesada, está se tornando desafiadora, porque eu estou caindo nesse auto-julgamento. Eu estou querendo entrar naquelas regras que foram impostas para mim, que eu acho que eu tenho que seguir aquela regra. Para.
Dá um passo para trás, calma, respira. E aí você faz o quê? Presta atenção nos seus pensamentos. Seus pensamentos vão te moldar como você vai agir em cada estágio da sua vida. Então você vai fazer o quê? Você vai prestar atenção nos seus pensamentos e aí você vai começar dizendo para si mesma: por que eu acho que eu deveria estar fazendo aquilo? Por que eu acredito que eu deveria estar fazendo aquilo? O que realmente eu deveria estar fazendo? O que o meu coração me diz que eu devo fazer? Não o que os outros estão falando que eu devo fazer, o que eu realmente quero fazer. Porque muitas vezes, se você está caindo no ciclo do deveria, como eu já falei para vocês, você está caindo nesse auto-julgamento, nesse território do auto-julgamento, nesse abismo do auto-julgamento, no poço do auto-julgamento, onde muitas vezes você só vai conseguir, ninguém vai conseguir te salvar, porque você está lá no fundo do poço. E aí o que acontece? É muito importante você ficar pensando de onde esses julgamentos estão vindo. Da onde que está vindo esses deverias que eu acredito que eu devo seguir. Esses deverias que me dizem que eu devo fazer tal coisa. Será que está vindo da mídia? Será que está vindo de amigos? Será que está vindo da minha própria criação? Das crenças que eu tenho? Das crenças que eu carrego? Das crenças que eu herdei da minha mãe? Porque muitas vezes eu queria fazer coisas que a minha mãe faz. Minha mãe, se assistir essa live, vai ficar louca, né? Mas eu vou falar. Às vezes o Renato dizia: Rosaninha, para! Minha mãe se chama Rosana. Para de ser igual a tua mãe, Camila. Tu tá querendo ser igual a tua mãe. E eu queria ser igual a minha mãe. Porque a gente sabe que nós, mães, somos o primeiro exemplo de mulher para os nossos filhos. Se seu filho é homem, você vai ser um exemplo de mulher para o seu filho, para que ele depois tenha futuramente um relacionamento, uma colega de trabalho, enfim, uma parceria, uma sociedade, vai ser exemplo de mulher que você é. Então você está sendo exemplo positivo de uma mulher que ele vai dizer: nossa, minha mãe era super poderosa. E não digo aquela super poderosa, quando eu falo super poderosa, olha bem, não é aquela mãe que dá conta de tudo. É super poderosa de que, olha só, minha mãe se valoriza, minha mãe cuida dela, minha mãe sabe dizer não, minha mãe sabe parar para pensar quando ela está se auto-julgando, minha mãe não quer seguir o que todo mundo está dizendo, ela cria as próprias regras. Mães leoas quebram paradigmas. Mães leoas criam um novo normal, uma nova revolução na maternidade. A gente está querendo revolucionar, quebrar essas regras, esse aquário. Quebra o aquário e sai do aquário. Pula do aquário, sem medo. Ah, mas eu vou me afogar, Camila, eu vou ficar sem oxigênio, você pode sair, despertar essa mãe leoa que existe dentro de você. Porque eu sei que já existe uma mãe leoa dentro de você, você só precisa despertar essa mãe leoa. E eu vou te ajudar a despertar essa mãe leoa. Minha meta é despertar a mãe leoa que existe dentro de você. E o que acontece? Então, quando você está trazendo esses julgamentos para si mesma, começa a parar para repensar. Começa a parar para entender de onde está vindo essa crença. De onde que eu carrego, onde que eu aprendi. E quando você está nesse modo, onde você está nesse deveria, muita água. Você pega, para e pensa de onde que está vindo e começa a pensar: tá, mas agora eu preciso olhar com mais atenção. Então, será que eu preciso realmente fazer aquilo? Será que eu devo realmente fazer aquilo? Ou aquilo não é algo que eu quero, que realmente eu desejo? Eu quero fazer outra coisa, eu não quero só fazer isso ali que eu devo fazer, que os outros estão dizendo que eu tenho que fazer, que eu acredito que eu tenho que fazer. Então, para um pouco e reflete sobre isso. Então, assim, pergunta, nesse momento que você está se julgando, pergunta para si mesma: o que eu ia dizer para alguém que eu amo muito nesse momento? E que eu me preocupo? Que está enfrentando a mesma situação que a minha? Porque muitas vezes o que acontece? Muitas vezes nós somos experts em dar apoio para outras mães. Experts em dar um ombro amigo para outras mães. Mas quando é nós mesmas, a gente se cobra demais. É o que eu sempre falo para o Renato. Renato, quando é para fazer coisa para os outros, num trabalho, um projeto específico que a gente tem, eu faço, dou meus 360, dou meus 200%, faço, mas parece que quando é para mim, nessa área específica que eu tenho, enfim, de marketing, parece que quando é pra mim, eu tenho uma certa dificuldade, parece que é tão difícil, mas para os outros parece que é tão fácil, parece que flui tanto. Por que, mãe leoa, acontece isso? Porque quando é pra gente se cobra. Como a gente se conhece, a gente sabe nossos defeitos, a gente acaba se cobrando. Então você se cobra muitas vezes mais daquilo que você deveria. E para os outros não, você não tem medo do julgamento dos outros, mas de si mesmo você sabe que você mesmo vai se julgar. Então, quando acontecer esse auto-julgamento, você se vê numa situação onde você está se cobrando, você vai fazer o quê? Você vai parar, vai respirar e pensar: tá, mas o que eu diria para alguém que eu amo muito e que está enfrentando essa situação nesse momento? Pensa que não é para você a resposta, é para outra pessoa. Então, dê essa resposta para outra pessoa. E quando você dá essa resposta para outra pessoa, você está dando para si mesma. Então, dê essa autocompaixão. Dê para si mesma essa autocompaixão de pensar o quê?
Eu preciso também desse apoio. Eu preciso também que alguém estenda a mão para mim. Mesmo que quando eu for pensar na resposta que eu vou dar, eu vou como se eu estivesse dando a outra pessoa, porque parece que é mais fácil. A gente dá para outra pessoa a resposta que dá para nós mesmos, como eu falei, a situação que eu vivo. Então, o que acontece? Você vai pensar como se estivesse dando a resposta para outra pessoa, mas na verdade essa resposta é para você mesmo. Então, para de se auto-julgar. Quando a maternidade está ficando pesada, quando a maternidade está ficando árdua, por esses motivos que eu falei nessa live, começa a pensar. Por que está se tornando pesado? Da onde está vindo esse meu julgamento? Da onde está vindo esse peso? O que está por trás disso aqui? Está tornando isso aqui pesado? E agora que eu sei de onde está vindo, eu vou trabalhar com mais autocompaixão comigo. Então eu vou dar mais atenção para mim. Tá, mas está se tornando pesado por isso, isso, isso e aquilo. Então o que eu responderia para mim mesma? Ou melhor, para outra pessoa, para ela superar isso aqui? A resposta dentro de você, mãe leoa. Eu poderia te dar N respostas aqui, mas eu sei que você já tem essa resposta. Porque é um processo individualizado. É uma jornada que vai acontecer com todas as mães, mas é um processo individualizado. Para cada mãe vai ter uma intensidade. Para mim pode ser mais pesado, para você pode ser mais leve, mas cada mãe vai ter uma intensidade. Então, muitas vezes, é você ter tempo e paciência para fazer essa transição da maternidade. Como eu falei, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Você vai trilhar um caminho, você vai trilhar uma jornada, e esse tempo que você vai trilhar requer mais paciência, requer se olhar com mais atenção, com mais autobondade, entendendo, como eu falei para você, que não é uma mudança linear, é uma mudança cíclica, é uma mudança que vai ter altos e baixos, entendendo que muitas vezes se passar por um parto não é um marcador de identidade da própria maternidade, me tornei mãe de uma hora para outra, não, muitas vezes você vai demorar para processar esse processo de se tornar mãe. Não é uma mudança única que acontece apenas em um aspecto, você vai passar por aspectos relacionais, hormonais, cerebrais, enfim, relacionamento, várias coisas vão acontecer, várias coisas vão mudar, não é só uma mudança. Não é só com você que está acontecendo isso, mas com outras mulheres, mas que cada mulher tem uma experiência única. É uma mudança, então, holística, vai acontecer de corpo inteiro. Realmente isso é comprovado cientificamente, tem mudanças cerebrais. Tem várias mudanças acontecendo. E é um processo de tornar-se cada vez mais algo e não chegar no ponto final. Não existe ponto final dessa jornada. E lembrando que você nunca mais será a mesma. Aquela mulher que você era antes de ter um filho não é mais a mesma mulher que você é hoje. Você mudou, você se transformou e tá tudo bem se você passou por essa transformação. Tá tudo bem se você não encontra mais naquela mulher que você era antes. Tá tudo certo. Você agora é uma nova mulher. Mas essa nova mulher não é um impeditivo de se você chegar e falar assim, então agora eu tô chateada, não sou mais a mesma mulher, a Camila falou que eu não sou, vou cruzar o braço, vou ficar chateada, eu vou sofrer agora porque eu não sou mais aquela mulher, eu queria ter aquela vida de antes. Não! Aí nós temos a oportunidade de despertar aquela mãe leoa que existe dentro de você, ou seja, uma potência muito maior, de uma mulher muito melhor, de uma mulher muito mais poderosa que existe dentro de você, que vai ter uma vida muito mais leve. Uma vida muito mais leve, muitas vezes daquela que você tinha antes da maternidade. Uma vida muito mais leve daquela que você está vivendo hoje e que está sendo pesado, que está sendo desafiador. Mas agora eu já te falei que muitas vezes está sendo pesado porque você está 24 horas com seu filho, você tem cuidados incansáveis, você tem uma rotina desgastante, você está com trabalho mental, você está rejeitando seus sentimentos, então você realmente não está colocando para fora aquilo que você sente, você não reconhece que você tem sentimentos negativos e que está tudo bem, você se cobra por isso, você muitas vezes não tem uma rede de apoio, ou seja, você tem essa sensação de isolamento, você se sente sozinha. Muitas vezes daí você está colocando muitas vezes essa máscara da maternidade, fingindo que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem, porque você tem vergonha do julgamento. Muitas vezes você não está dizendo não para as pessoas, você está achando que tem que realmente fazer tudo por todos. Muitas vezes você está querendo alcançar aquela imagem da mãe perfeita, a mãe autossuficiente, a mãe que dá conta de tudo. E você não entende que existiu sim uma mudança rápida nesse processo, que foi íngreme. E que muitas vezes ninguém te avisou, porque não existe um manual para maternidade, não existe um manual para se tornar mãe. E aí isso tudo vem associado à culpa, à vergonha, a uma expectativa elevadíssima, diferente daquilo que você está vivendo hoje. Uma ambivalência desse vai e vem. E eu quero voltar para a vida antiga, mas eu amo meu filho. Eu quero ficar sozinha, mas eu quero ficar com meu filho. E muitas vezes também essa mudança na dinâmica familiar. Na dinâmica familiar da sua rotina, do seu tempo, das suas obrigações, do seu relacionamento, que vai causar tensão e estresse se não for gerenciado da melhor forma. Então, mãe leoa, que eu estou aqui para falar para ti nessa live aqui, tenha mais autocompaixão. Reconheça tudo isso que está acontecendo, como eu falei agora, isso tudo que está impactando na sua jornada da maternidade, que está tornando mais pesado, e entenda que
você pode sim ter uma maternidade mais leve. Eu tô aqui todas as terças-feiras, ao meio-dia, para trazer o Diário Materno, para te contar um pouco mais da minha experiência como mãe. Então, por que eu falo isso? Porque eu passei por esses desafios que eu falei para você. Eu me vejo quando eu trago esses conteúdos e, na verdade, quando eu trago esses conteúdos, eu trago baseado na minha experiência. Claro, trago uma pitadinha de ciência, trago uma pitadinha dos meus estudos, mas eu trago realmente a minha experiência. Eu tô aqui para te dar voz, para reconhecer aquilo que você sente, para pegar na sua mão e falar, eu tô aqui, eu também passei por isso. Pega na minha mão, vem me dar um abraço e vamos juntas superar isso. Porque eu sei quanto pode ser difícil quando a gente está sozinha, quando a gente não tem apoio, quando a gente não se sente apoiada, não sente que ninguém está entendendo o que a gente está passando. Eu sei o quanto é difícil, porque eu me senti assim. Mas eu tô aqui para falar que você não está mais sozinha. Você tem aqui essa jornada do Diário Materno para a gente juntas superar tudo isso. Então, realmente, como eu falei, assiste essa live, vou deixar a live gravada no Instagram, quem quiser acessar, pessoal que está na outra rede social aqui, vem pro Instagram, vem me seguir para acompanhar meus conteúdos aqui no Instagram, acompanhar minha rede social. Temos também vídeos no meu canal, então acesse o meu canal, tem conteúdos valiosos lá, poderosos, para te ajudar a superar essa jornada da maternidade, para você ter uma vida muito mais leve, para você realmente se sentir plena sendo mãe, sendo esposa, sendo mulher, com essa vida profissional, enfim. Parar de deixar de lado seus sonhos, objetivos, metas e começar a concretizar aquilo que você realmente sonhou, porque é isso que hoje eu estou vivendo. Estou concretizando um sonho, estou trabalhando aqui com as mães, de estar realmente entregando esse conteúdo, de estar realmente trazendo a minha jornada, a minha vivência e mostrar a realidade por trás dessa transição na maternidade, que ninguém está falando e que muitas vezes pode ser um tabu. Como eu falei, existem regras, existem fundamentos que a sociedade, a mídia querem que você seja, querem que você almeje, querem que você alcance e que muitas vezes você está tentando alcançar, mas você nunca consegue alcançar porque são irrealistas e você não vai conseguir alcançar. Se você continuar tentando fazer isso, você vai se esgotar cada vez mais. Mãe Leo, esse foi o Diário Materno de número 2. Como eu falei, eu quero estar aqui toda terça-feira ao meio-dia, para daqui a pouco a gente chegar e eu abrir uma live e dizer assim, hoje estamos no Diário Materno número 200. E é um momento muito especial para mim, como eu falei para vocês, estou aqui doente, mas estou aqui de pé para trazer esse conteúdo para vocês, porque é uma entrega fundamental que eu faço, é uma entrega que me traz muita felicidade, muito amor no coração, me deixa o coração quentinho. Então, quem assistiu essa live agora, quem vai assistir gravada, pode mandar mensagem no direct, conversa comigo, vamos conversar, vamos realmente ter esse momento onde a gente bate papo. Não sinto a vontade às vezes de comentar numa live. Boa tarde, linda, tudo bem? Boa tarde, Vitória, tudo bom, minha linda? Para que tudo bem com você? Tá tudo bem? Pode me chamar no direct, vamos conversar. Vamos realmente ter um momento onde a gente conversa sem julgamentos. Como eu falei pra vocês, eu não tô aqui pra te julgar. Eu também passei por tudo isso que eu falo pra vocês. E não tenho vergonha de dizer isso. Maternidade não foi leve, foi muito difícil. Mas hoje eu consegui superar isso. E se eu conseguir, é como eu sempre falo, você também consegue. Eu tô aqui pra te ajudar, pra te acolher. Nos encontramos na próxima terça, ao meio-dia. Espero vocês aqui, de coração aberto. Venha para essas lives de coração aberto também, que é um momento de entrega. E como eu falei para vocês, é um momento de refletir, é um momento de expansão de consciência, é um momento de mudança de mentalidade, é um momento de entender que você não está sozinha. E se precisa chorar, a gente chora nessa live, porque eu tô aqui para tudo. Tô aqui para vocês, tô aqui para entregar o meu melhor. Grande beijo para vocês, Mãe Leoa. E até a próxima terça, então nos encontramos na próxima terça ao meio-dia. Beijo grande no coração.